primeira base? Deus. Segunda base é hierarquia. Hoje em dia, todas as hierarquias estão se rompendo. Não se tem nem um senhor e senhora para tratar os mais velhos. Aqui, uma irmã disse para mim que ainda se mantém o senhor e senhora, que filhos chamam papai e mamãe de senhor, senhora. Mas lá, na cidade de São Paulo e na maioria das capitais, não se usa mais isso. Todo mundo é você. Você e uma conversa assim, de igual para igual. Não, senhores. A Bíblia estabeleceu bases hierárquicas dentro da casa. E também a perda destas bases hierárquicas está fazendo com que as famílias percam o seu referencial. Por exemplo, uma empresa onde o chefe é frouxo na sua chefia, se perde. Porque cada um faz o que quer, ou então começam a aparecer nichos de rebelião pela fraqueza da liderança. A liderança de uma família foi confiada nas mãos do marido. É o chefe da casa, é o chefe da família. E isto não é pejorativo, isto é uma posição de autoridade. Assim como a igreja está submissa a Cristo, diz o apóstolo Paulo, mulheres estejam também submissas ao seu próprio marido, como convém o Senhor. E diz aos maridos: amai as vossas mulheres e não as trateis com amargura, para que não sejam interrompidas as suas orações. Essa estrutura é fundamental. Todas as novelas, todos os filmes e todos os desenhos que os irmãos hoje assistirem, produzidos da década de 2000 para frente, colocam a mulher como liderança das casas, das empresas, dos exércitos, dos super-heróis e de tudo mais. Os irmãos já viram isso? Sempre a mulher, sempre. Porque esta é uma guerra contra a Bíblia. Deus não estabeleceu isso. Deus deu ao homem a responsabilidade de governar a sua casa. Mas os homens estão frouxos. Os homens não governam nem a si próprios. Os homens não cumprem nem a sua missão. Sobra às mulheres a responsabilidade de sustentar a casa, sobra às mulheres a responsabilidade de governar os filhos, porque o marido não faz nada, é um banana. Isso precisa mudar. Os homens têm que assumir a sua virilidade, a sua masculinidade e a sua responsabilidade como chefes da família. Entretanto, isto não significa que eles sejam os únicos provedores da família. Pelo contrário, às vezes a esposa é a provedora do lar. No entanto, nesta provisão, está ela debaixo da autoridade do marido na administração da família. E um marido guiado à luz da palavra de Deus não é nem arrogante, nem ditador, nem rude, severo, mas alguém que ouve, participa e delega. E quando existe esse relacionamento, respeitadas as hierarquias, existe harmonia entre marido e mulher. E essa imagem tem que ser passada para os filhos. Pais que discutem a educação dos filhos na frente dos filhos estão destruindo para eles a verdadeira imagem de marido e mulher e de pais que realmente coordenam os filhos de maneira organizada e de maneira harmoniosa. Pais devem passar para os filhos harmonia entre eles. Jamais brigarem ou discutirem na frente dos filhos, para não passarem a imagem de que pai e mãe não se dão, não se respeitam e não se amam. Porque tudo que estes pais passarem para os filhos vai ficar
no seu emocional, vai ficar gravado na sua mente e será reproduzido depois quando eles formarem as suas famílias. Por exemplo, o meu bisavô, pai do meu avô, provavelmente era judeu e nem sabia, foi lá para Minas Gerais e ele ainda pegou o tempo dos escravos. Era um homem duro, ruim, agressivo, violento, e criou assim o meu avô e os seus irmãos. O meu avô formou família, já não mais no tempo dos escravos, duro, violento, rude, criou meu pai. Meu pai, como a maioria dos seus irmãos, fugiu de casa, vieram para São Paulo, eram de Minas, vieram para São Paulo, formaram suas famílias, e ao formar a sua família, como que meu pai reagiu? Do mesmo jeito, até que Cristo interrompeu esta sucessão de violências e de exemplos ruins, e ali acabou a herança ruim que veio de pai para filho, atravessando gerações. Porque onde Cristo chega, Ele liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu não reproduzo a violência dos meus ancestrais. Por quê? Porque Cristo mora no meu coração. E porque a minha esposa e eu respeitamos hierarquia. Hierarquia que muitas vezes corre risco. Mas nós fizemos um trato no dia em que nos casamos, que foi o seguinte. Eu disse: Elaine, nós vamos brigar um dia. E não se enganem aqueles casais que dizem assim: estamos casados há 120 anos e nunca brigamos. Pode confiar que você conversa para noite dormir. Casal que não briga porque um morreu. Não é possível. Um morreu. Porque tem, não disse, mas tem. E briga não é só de dar um tapão na orelha. Briga é oral e briga de cara feia também, de fazer silêncio. A maior briga é silêncio, né? Azedou, aí fica 3 dias sem falar bom dia, boa tarde, boa noite. E antigamente os recados eram na porta da geladeira. Você escrevia bilhetinho e colocava, o imã estava lá. Café está dentro do fogão. O pão está na padaria, se quiser compra. Coisa mais ou menos assim, né? Agora não, agora vai pelo zap, né? O zap tira o contato para não ir nem com fotografia e escreve lá, olha, depois pega as crianças não sei aonde. É como se fosse pensar só o número da pessoa, aquela raiva, né? Mas eu disse assim: Elaine, nós vamos brigar, se prepare, mas vamos fazer um pacto aqui. A Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se a gente brigar de dia, não passa a noite sem consertar. E se brigar de noite, não se põe a lua sobre a vossa ira. Então que não passe aquela madrugada sem a gente acertar. Então fizemos o compromisso de: quando você me azedar, ou quando eu te azedar, vamos sentar e vamos acertar e vamos perdoar, mesmo que não tenhamos vontade de fazer isso, porque na maioria das vezes não dá vontade de consertar. Brigou, azedou, discutiu, você tem razão, mas você vai acertar o quê? Não vou acertar não, ela que me procure, ou ele que me procure, não é assim? Mas nós fizemos uma aliança, e nesta aliança nós não vamos esperar o outro procurar. Nós vamos procurar primeiro, mesmo que seja para dizer: olha, você errou, mas eu te perdoo. E ela pode dizer: eu acho que eu não errei não, mas agradeço o perdão. Então, mesmo que seja assim, porque a emoção vem depois, não vem na hora. Você está rancoroso na hora, mas perdoou. A Bíblia não fala assim: sinta-se feliz dando perdão. Não, você dá perdão com uma vontade mesmo, porque não está com vontade. Mas você vai obedecer, e obedecer é melhor do que sacrificar.
Então nós fizemos esse compromisso, e isso tem salvo o nosso casamento muitas e muitas vezes, porque amargos no dia de ontem, consertados no dia de hoje. E casamento é isso, é uma lista contínua de erros e acertos, e no final a hierarquia da família permanece. Uma coisa que em casa acontece com os nossos filhos, que aprenderam essa hierarquia, por exemplo, eles vão para a escola e chamam a professora de senhora, e as professoras ficam encantadas, falam: eu estou com uma turma de 30 alunos aqui, o único que chama eu de senhora é sua filha, é o seu filho. Eu disse: eles têm berço, professor, eles aprendem em casa, não aprendem do desenho, não aprendem da Peppa Pig, não aprendem dos livros ou dos filmes, eles aprendem em casa, que papai, mamãe, professor, pessoas mais velhas são senhor e senhora. A minha filha, quando estava aprendendo senhor e senhora, tinha uma prima, ela estava com o quê? 4 anos, e a Mari estava com quanto? 10 anos, chamava assim, a senhora, não sei, chamava a prima de senhora. Aí a prima achava graça, falava: ô tia, ela está me chamando de senhora. Senão ela vai aprender que é senhora, mas não desse jeito, é uma senhorinha muito nova. E a Ruth chamava José de senhor. A Ruth chamava o Josué, chamava ele de senhor, até aprender a diferença, quem que era o senhor e quem que era o José, chamava ele de senhor. Então, aprenderam isso. Outra coisa, chegamos em casa, eu trago as crianças da escola, e quando eles chegam, eles moram ali, a casa deles é ali, tudo que tem ali é deles. Aí chega o Josué, chega a Ruth: papai, posso tomar um iogurte? Papai, posso comer isso aqui, comer aquilo? Eu olho aqui e falo: filho, a casa é sua, pode. Obrigado, papai. Eles pedem. Por quê? Porque estão sendo dominados de alguma coisa nesse sentido? Não. Criamos dentro de casa um clima desse respeito que vai passar para o resto da vida deles. Esse gosto, esse prazer de dizer: olha, temos um papai e uma mamãe a quem nos submetermos e que cuidam de nós e que zelam de nós. Outra coisa que em casa nós temos é que os nossos filhos ainda são a moda antiga, eles pedem bênção. Então, vai dormir, bênção, papai, Deus te abençoe, meu filho, e te amo. Cada um deles pede bênção antes de dormir, pede bênção da mamãe, pede bênção do papai e pede bênção da tia Lu, que é a minha irmã adotiva, que mora conosco, que veio trabalhar em casa em 83 e virou da família, né? Está conosco já há 40 anos, então ela é da família. Hierarquia amorosa. É assim que nós temos a hierarquia com Deus. Nós procuramos a Deus. Como é que nós tratamos Deus? Pai. Deus nosso Pai. Como é que nós tratamos Jesus? Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Como é que nós tratamos o Espírito Santo? Nosso Consolador. Essa hierarquia o próprio Jesus teve quando orava ao Pai. Ele, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a orarmos assim: seja feita a tua vontade. E quando ele foi orar por si próprio, veja que se tinha alguém que não precisava orar, era Jesus, ele é o próprio Deus. E se tem alguém que mais orou enquanto aqui em vida, foi Jesus, passando madrugadas inteiras em oração. E na oração derradeira, aquela mais dura que ele teve no Getsemane, como que ele procurou a Deus por um livramento? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Está aí a lição de humildade, na hierarquia de valores até dentro da Santíssima Trindade. Se há hierarquia dentro da Santíssima Trindade, por que não haveria de haver na nossa casa, formada pelo próprio arquiteto da família?
o próprio arquiteto do mundo. O mesmo designer que há no céu é o designer que ele criou para a família. Então a hierarquia dentro de casa, ela é fundamental. Pelo respeito, pelo carinho, pela ajuda que ao marido cabe dar a própria vida pela esposa. É essa a responsabilidade do marido, amá-la de tal forma como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Eu vou abrir aqui para o parlamento, se alguém tiver alguma observação para fazer, ou alguma dúvida, alguma coisa, para falar o próximo patamar. Qual é o primeiro? Que a gente, para estabelecer uma família abençoada? Deus. Qual é o segundo? Hierarquia. Tem alguma pergunta? Um por vez, irmão, eu não consigo responder. Pastor, Oi. Eu tenho uma preocupação com relação à família. Como o senhor bem disse, né, eu sou de uma família que era rigorosa, as normas dentro do conceito familiar, né? E eu apliquei isso, levei isso para meus filhos, né? Certo. Eu achava que, hoje eu olho para trás, mas eu era muito rude, às vezes eu tenho 3 filhos, né? E aí, mas hoje eu olho para minhas filhas, para o meu filho, e eles agradecem por esse ensinamento, né? Com certeza. Às vezes você até passava no limite, né? Pela forma de tratamento. Mas eu vejo que no decorrer, como eu disse o pastor, né? No decorrer do tempo, a família está perdendo os seus valores. Sim. Né? O respeito, né? Tem muitas coisas que nós, como casal, saímos fora daquilo que os conceitos bíblicos dizem que é. Exatamente. Pela questão de você não respeitar aquilo que foi combinado na palavra de Deus. Exatamente. Né? E o errado somos nós. Sim. Porque eu sei, a Bíblia, eu sempre cito esse daqui para os irmãos, eu gosto muito daquele versículo que diz: quem sabe fazer o bem e não faz, o que faz? Comete pecado. Eu fui entender esse versículo há muito tempo. Fazer o bem não é dar as coisas para os outros, fazer o bem é que está contido na palavra. Exatamente. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação à forma que nós estamos vivendo. Sim. Hoje, e como nós vamos viver amanhã? Sim, o senhor tem toda a razão. Porque senão daqui a pouco nós perdemos o conceito de família. Mas estamos perdendo o conceito de igreja, pastor. Isso que eu estou falando aqui, e que sou talvez um dos poucos que tem coragem de publicar, tira o engajamento do canal e nos queima diante das igrejas e dos ministros atuais, porque isso não é mais pregado nos púlpitos. Não é mais. Hoje os pastores não agem mais como pastores, eles são CEOs das igrejas, eles são gerentes das igrejas, eles nem andam como pastores, eles andam saradões, com calça rasgada, a moda arrebentada, né? Ou com camisa Lacoste, com barba como é que eles falam? Barba na agulha, barba na bacia, sei lá na onde que põe, e com cara de lenhador, e chega saradão, e aqui o tablado agora, vamos pintar tudo de preto, vamos tirar esse troço aqui, o púlpito, vamos colocar um latão, e não me olhe como pastor, tá? Eu sou apenas um ajudador. Perdeu! Pastores à moda antiga estão acabando, e o evangelho, a moda da Bíblia, está sendo trocado pelo evangelho à moda da ideologia woke, essa maldição que está nesse mundo, que essa ideologia significa desperte, e é por ideologia de gênero, é por quebra de hierarquia, é por mudança de céu e inferno, a ponto de muitos pastores já confessarem, não creem no inferno, até na denominação, e o senhor sabe disso. É o tempo que estamos vivendo. Agora, eu dou os parabéns pelo Senhor ter criado os seus filhos do jeito certo. A minha pergunta é: eles estão fazendo o mesmo na família deles? Graças a Deus. Aleluia. As minhas 2 filhas estão sendo exemplo. Então eu quero que o senhor ore pela minha família, porque eu só vou me sentir realizado quando eu ver a minha Ruth casada com um homem segundo o coração de Deus, a reproduzir o que ela aprendeu em casa, a Maria do mesmo jeito,
e o Josué sendo um pai de família que tenha a mesma estrutura bíblica, filosófica e de organização que ele aprendeu dentro de casa. Aí eu vou falar assim, valeu. Porque é o que diz a Bíblia: ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos por todas as suas gerações. Não é verdade? Agora, quem que está ensinando hoje o povo de Deus? São os TikToks. Aliás, eu falo para os irmãos, tire essa porcaria do seu celular, porque isso é detetive da China. Arranca isso aí. Isso aí não é para você. São os vídeos, a internet, o Instagram, essas coisas. Nós gastamos 1 a 2 ou 3 horas na igreja na semana, e quantas horas nos vídeos da internet? Quantas? Quanta bobagem se aprende? Precisamos ter um filtro e dizer assim: não, na minha mesa não vai ter comida estragada, porque eu sou o que eu consumo, e se a minha mente está cheia do que não presta, é isso que eu vou reproduzir. Agora, bendito seja Deus, porque o Senhor criou a sua família desse jeito. E o nosso grande desafio, pastor, é que todas as famílias tenham o mesmo projeto de vida. Deus primeiro, e a hierarquia dentro de casa. Isso é fundamental. Outra coisa, pastor, veja bem, eu sempre uso essa palavra às vezes na minha casa. A Bíblia, a Bíblia é a única regra de ser prática para nós. Sim. Né? Eu creio na Bíblia como ela é, e ela não muda. Não ela muda. Serviu para o meu pai, serviu para o meu bisavô, serviu para todas as Para famílias. todos. E ela está servindo para mim. Exato. E às vezes eu vou ouvir um coach, como disse o senhor, como alguém que dá uma aula, tudo aquilo que está na Bíblia. E eu vejo, por que eu não faço o que está na Bíblia? Exato. Por que eu não trato a minha esposa como está na Bíblia? Por que ela não me trata como está na Bíblia? Por que eu não trato meus filhos como está na Bíblia? Eu tenho que ouvir alguém E que muitas vezes nem fala aquilo que está na Bíblia. Falar aquilo que eu já sei que é correto. Exato. Outro dia eu ouvi um pastor de uma grande igreja de São Paulo, IBM, não me queiram que eu traduzo aqui o que é, ele dizendo assim: vamos acolher os que têm diversidade de gênero, sem falar dos seus erros. Eles precisam sentir amor, e o amor encobre uma multidão de pecados. Oh, meu Deus do céu, vontade de falar as poucas e boas para esse pastor, mas ele é alto na denominação, sabe? Ele é intocável, ele é grande. Agora, a grandeza do mundo para Deus é nada. Eu prefiro ser dos pequenininhos, que ainda usa esse livro como sua única regra de fé e prática. E são poucas as igrejas que ainda querem isso. A maioria delas prefere trafegar do velho evangelho para o evangelho que lota e superlota as casas. Se o senhor começar a pôr aqui umas bandas de rock e pintar isso aqui de preto, e o senhor vir aqui saradão, sem camisa e com tênis de marca e uma fita amarrada na cabeça, o senhor vai lotar essa igreja já, mas vai lotar o reino do inferno. Fazer uma trança no cabelo não dá para ele. Não, mas amarra só assim aquela fita. Mais alguém? Diga, a senhora é quem? Pois me passa seu telefone. Gostei da senhora. É interessante, eu lembro quando Fala mais alto. eu ia na escola, acho que os irmãos também já devem ter ouvido aquela célebre frase, né, que a família era a célula mãe da sociedade. E a gente vê que esse ataque do inimigo à família é tão grande e contínuo, né, porque vem desde questão de aborto, essa coisa toda, e até a destruição total de famílias, como o pastor colocou aqui. Hoje em dia o pessoal não enxerga mais o divórcio como pecado, então todo mundo tem o direito de reconstruir sua vida, essas coisas todas. E a gente vê que a destruição da família, naturalmente, vai gerando a destruição da sociedade. Então a gente está vendo assim, nosso país e todos esses países do mundo, eles estão ruindo, porque, como Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras, né, e edifica a sua vida aí, esse constrói sobre a rocha, mas quem não cumpre está construindo sobre a areia. E muitas famílias, muitas pessoas, muitos países estão construindo
sobre a areia, infelizmente. É verdade. E em casa também ela segura, como ela é advogada, ela fala, qualquer coisa eu te processo. Então é bom ficar meio longe da encrenca, né? Pois é, mas essa é a vida que nós temos vivido nesses tempos. Diga, irmão, o senhor levanta a mão? Diga. Ah, não. Ah, tá bom. Alguém mais? Não? Eu Sim, pois tenho não. 3 filhas. O senhor tem 3 filhas? 2 de sangue e uma adotiva. Certo. Enquanto pequenos, a gente procurou, né, aprendendo na igreja, criar nos caminhos do Senhor, um culto doméstico, ensinar as raízes que o pastor colocou. A senhora adotiva casou primeiro, se juntou. O senhor pegou a adotiva bem pequenininha? Que achou 6 meses, mãe? 8 meses. 8 meses. Aí, só que depois que essa irmã casou, deu uma esfriada ali, e os filhos dela que vieram, já se falar em igreja para ele, os 2 pés no pé da gente. Né? São completamente, não fala em igreja para eles, fala em tudo dentro da igreja. Aí o pastor lembrou do menino que pedia para pegar o nome, sabe a colocação, o netinho mais velho, final de mês, ele está meio no vermelho, né? Um dia chegou na geladeira, abriu a geladeira assim, olhou, não tem nada dessa porcaria aqui, fechou o pé. Meu Deus! Desse jeito. Coisa que eles, quando eram pequenos, nunca fizeram isso em casa. Mas esse que fez isso foi o seu neto. O neto. Não foi o filho, não foi a filha. Não foi a filha. Irmão, como é que o senhor chama mesmo? Osiel. Irmão Osiel. A gente gostaria que os nossos netos guardassem os valores que nós ensinamos. Mas não é regra. Infelizmente. Israel é modelo disso. O senhor tem um profeta Samuel, que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não tinha um ar que se falar dele. Mas os filhos não eram a mesma coisa. Não é assim mesmo? O senhor tem um rei Davi, que com quanto tem errado, foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o senhor tem um Salomão, que com quanto sábio, foi uma besta. No fim do seu reino, virou idólatra, e depois de idólatra, provavelmente arrependido do que fez, escreveu o livro de Eclesiastes, dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, porque viu as bobagens que fez na sua vida. Então não é garantido que a nossa prole vá se manter firme na palavra, mas é o nosso desejo, né? Um pai me procurou uma vez muito triste porque o filho dele havia se desviado. Ele disse, pastor, aonde que eu errei? Pode ter sido o erro dele? Pode sim, mas não significa que foi. Eu disse assim, meu irmão, aonde Deus errou para Adão sair dos caminhos de Deus? Teve pai melhor do que Deus? Não teve. E teve filho mais infiel do que Adão? Também não teve. Aliás, alguém sonhou que foi para o céu e viu assim, uma multidão de gente correndo. Aí perguntou para o anjo assim, o que é essa correria? Aí é o povo que chega aqui e já vai correr atrás de Adão para dar uma surra nele por causa do pecado, né? Então Elaine e eu oramos pelos cônjuges dos nossos filhos desde o nascimento deles, e queremos que o crivo para eles se casarem seja o mesmo crivo que levou Elaine e eu ao nosso casamento. A base é Deus. Que se não tiver a base de Deus, a hierarquia também já não funciona. Não funciona. A maneira com que namorado e namorada se tratam é fundamental. Elaine era uma moça casta, e eu era um homem casto. O senhor acredita que eu fui um homem casto até os meus 45 anos de idade? Eu me guardei para minha esposa, e a minha esposa se guardou para mim. Eu quero, enquanto estiver na responsabilidade da minha esposa e minha, que os meus filhos sejam como nós fomos, guardados para um casamento à moda bíblica.
e que eles construam a sua casa familiar sobre a rocha e sob a hierarquia de um relacionamento bíblico. Agora, com relação a esse seu netinho, vamos orar para que ele abra o coração e venha conhecer o Senhor. Como eu disse, aqueles prédios lá de Santos e São Vicente, quando estão tombados, tem engenheiros que conseguem consertar aquilo. Deus pode consertar o coraçãozinho desse seu netinho. Quantos anos ele tem? O André está com 9 e 4. Quem que chutou a porta? É o mais velho. É o mais Com velho. 9? Mas esse pepino ainda dá para desentortar. Fala para ele conversar um pouco comigo, que nós vamos ter uma prosa aí de 3 horas e sai pianinho daí, viu? Tá certo, muito bem. Mais alguém? Eu falo assim porque ele foi criado mais separado, né? Então foi criado com o pai, a mãe, então não tem aquela. Já, a própria estrutura da sua filha adotiva já é toda. Tudo escangaiado. Tudo escangaiado. Segundo casamento. Se escangaiou, meu irmão, é isso aí. Falta modelo de pai Sim. e falta modelo de mãe. Que Deus tenha misericórdia, que mesmo na falta, por exemplo, aí ele entra na minha configuração. Porque na minha configuração faltava o modelo de pai. Mas Jesus não acertou minha vida? Então pode acertar a vida dele. Façam no culto de vocês, coloque o nominho dele em primeiro lugar e diga: Senhor, converte o coração. Como é que ele chama? Chama de Julinho. Julinho. Converte o coração do Julinho pelo teu poder e pela tua graça. E vocês vão um dia me contar a bênção. Olha, Julinho entregou a vida para Jesus. Amém. E eu vou festejar com vocês, viu? Mas tem que fazer com vontade. Não é hoje, amanhã não, depois sim, dá mais 10 dias, não. É todo dia. Tem que bater na porta do céu e incomodar. Deus vai falar assim: pera aí, vai. Pronto. Já pensou que maravilha? Outra pergunta? Nenhuma? Agora vamos falar sobre o terceiro pavimento. Qual é o primeiro? Deus. Qual é o segundo? E o terceiro é vida financeira.